Boa tarde, pessoal do YouTube, eu sou o Lucas Queiroz. Bem, eu gostaria de explicar Gênesis para vocês. O primeiro dia, para falar a verdade, porque é o que eu tenho mais afinidade, por assim dizer. Bem, o que é dito no princípio? O que se refere? Bem, eu respondo. Se refere a Jesus Cristo. Como assim? Porque Jesus Cristo mesmo diz de si mesmo: sou eu, o princípio que vos falo, quando ele fala para Saulo. Eu não sei o versículo certo. E além disso, em João, no começo mesmo, é dito: no princípio era o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Então, por princípio aqui, parece ser Jesus Cristo, que não é o princípio do Pai que se segue depois, mas sim o princípio das coisas imperfeitas. Como assim imperfeitas? Porque, ora, se Deus sempre fala e viu que era bom, depois de dizer faça-se este algo, ou seja, Deus só vê que uma coisa é boa depois de ter dito para se fazer ela. Mas ora, o dizer alguma coisa se refere ao verbo, porque é claro que o verbo é palavra, mas o verbo se diz da perfeição da coisa. Porque o verbo em Deus tem o seu viver, o seu ser, e viver sabe bem-aventuradamente é a mesma coisa. Além de que o conhecimento sempre se principia na perfeição da coisa. Donde, se o verbo se diz das coisas perfeitas, à medida em que se convertem à sua perfeição, porque a perfeição de todas as coisas está em Deus, como em seu conhecimento, parece que o princípio aqui, que se refere a Jesus Cristo, não como um verbo, mas sim somente como o princípio da coisa, se refere ao princípio da coisa enquanto imperfeita. E o que Deus está fazendo aqui? Bem, é claro que tudo foi criado por Ele, e nada sem Ele foi criado. Mas Deus, enquanto essa palavra, Deus, se refere ao Pai. Porque muitas vezes Jesus Cristo se refere ao seu próprio Pai como Deus. E sempre, quanto possível, o Pai é referido nesta palavra. Ainda que o Filho e o Espírito Santo sejam Deus com Ele. Mas por que isso acontece? Bem, nós devemos dizer que o Jesus Cristo é dito ser Deus ao se assemelhar com o Pai. Porque o Pai, quando conhece a si mesmo, forma como seu semelhante Jesus Cristo, que pela sua semelhança é Deus. Mas é melhor e mais conveniente que nós dessemos um nome ao que é assemelhado do que o semelhante. Porque nós dizemos, por exemplo, que o homem que é pintado é mais certamente, ou melhor, convenientemente um homem do que a pintura que se refere a ele. Porque nós dizemos que a pintura, por sua semelhança, só é um homem por equivocação, ainda que tanto Jesus Cristo quanto o Pai sejam Deus pela sua própria essência. Mas vocês entenderam. Onde Deus aqui se refere ao Pai. Mas o que criar? Bem, em algumas traduções está escrito fez, mas não tem diferença. Porque o criar é fazer todas as coisas do nada. Ou melhor dizendo, todas as coisas sem pressupor nada. Não é como se Deus pegasse o nada e moldasse ele no formato das coisas, porque nada é composto de nada. Mas sim, Deus fez todas as coisas sem precisar de nada anterior, porque Deus cria o ser inteiro da coisa e não parte do ser dela. Porque o que faz a parte de uma coisa pressupõe a outra parte. Como, por exemplo, o homem que vai fazer a sua arte, essa arte nada mais é do que uma parte da coisa que é pressuposta na arte, a saber, a substância e a matéria. Donde Deus, criando todas as coisas, cria o seu ser na inteiridade e não por partes. Donde
O criar aqui está certamente se referindo a quando Deus fez tudo do nada. Mas o que se quer dizer por céu e terra? Bem, eu respondo. Céu significa a criatura espiritual, imperfeita, e a terra a criatura corpórea, a saber, melhor dizendo, o elemento árido enquanto imperfeito, enquanto potência. Como assim? Ó, eu respondo. Porque é dito no segundo dia que Deus fez um firmamento entre as águas e o chamou de céu. Ora, se Deus no primeiro dia criou o céu, como ele poderia criar o céu de novo no segundo dia? Além disso, esse firmamento é o firmamento aéreo, onde os pássaros voam. Só que as estrelas, como relatado no quarto dia, existem no firmamento chamado céu também. Mas os pássaros não voam no céu, ou melhor dizendo, não voam entre as estrelas. Onde parece que há uma diversidade de conceitos significados por um mesmo nome aqui. Mas ora, se é o céu aéreo, que se refere basicamente ao firmamento entre as águas, foi criado no segundo dia e ele é um ser material, e o céu sideral, que é um céu mais perfeito, foi criado no quarto dia, qual seria esse céu, entretanto, que é dito no primeiro dia? Senão o céu, que significa a criatura espiritual. Porque é evidente que o próprio anjo foi feito por Deus, e ele não poderia ser introduzido nas escrituras se antes que conhecêssemos o que um anjo é. Porque muitas vezes em Gênesis é dito que os anjos desceram do céu para ajudar certo santo ou para destruir certa cidade. Mas Moisés estava escrevendo o Gênesis para o seu povo. O povo, entretanto, estranharia o que é um anjo. Portanto, foi conveniente que Moisés explicitasse, ou melhor dizendo, dissesse no Gênesis a criação do anjo, para que todas as vezes que aparecesse de novo nas escrituras, o pessoal, o povo hebreu, já reconhecesse como o céu. Donde este céu é a criatura espiritual imperfeita. Imperfeita porque não é dito e Deus disse que se faça o céu. Porque toda vez que é dito e Deus disse, é porque Deus está formalizando uma coisa, fazendo a coisa em sua perfeição, ou aperfeiçoando a coisa. Mas aqui, no primeiro versículo, não é dito isso. Isto é, e Deus disse que se faça o céu. Mas somente falou, e Deus fez o céu e a terra. Onde tanto o céu quanto a terra significam as criaturas imperfeitas. Talvez eu poderia adicionar uma outra interpretação para a terra, não somente como o elemento árido. Pois por quê? Ora, Deus fez duas coisas. As coisas que são próximas a ele e as coisas que são próximas ao nada. A primeira é a criatura espiritual, o anjo, porque ele é totalmente material, totalmente espiritual, que pela sua espiritualidade se assemelha a Deus. Mas a terra, ou melhor dizendo, o ser corpóreo, ele foi criado do nada, onde a sua potência se assemelha a nada. Porque o que carece de toda atualidade é quase que o não ser puro. É quase que o nada puro. Ainda que a potência pura não seja um nada, é por uma semelhança dito ser nada. Donde parece que a Terra, numa adição aqui, possa também significar a potência pura, a matéria-prima. Então, já podemos deduzir certas coisas aqui. Que o princípio é Jesus Cristo enquanto o início da criatura, não como se Deus criasse em Jesus Cristo todas as coisas, mas através de Cristo todas as coisas foram feitas. E Deus aqui se refere ao Pai,
porque ele é Deus assemelhado e não semelhante, de onde é conveniente que seja assim chamado. E o criou é nada mais nada menos do que fazer uma coisa do nada. E o céu e a terra é tanta coisa imperfeita que está próxima de Deus, mas ainda não feita, quanto a coisa imperfeita, corpórea, que está próxima ao dada, mas que ainda não foi feito. Isto é, que ainda não se completou no ser. Porque, de fato, os dias só vieram a existir depois que a luz veio a existir. Mas temos que investigar o que essa luz é. No entanto, eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Até mais. Vocês podem ver que eu estava lendo o comentário ao Gênesis de Santo Agostinho. É muito bom. É muito bom mesmo. Caramba! Bem, até mais.